Fala galera, eis-me aqui, Sama Show, e hoje eu trouxe mais uma questão para a gente analisar. Vamos fazer a análise de questão, tudo bem? Da UEA 2019, primeira fase. A questãozinha é bem bacana, mas muita gente erra ainda por falta de atenção. Canso de falar isso para vocês. Vamos lá para aqueles 3 pontos importantes. Por favor, leia com atenção, procure as palavras-chave e elimine as respostas absurdas. Agora a gente volta e analisa a questão novamente. Observe, por exemplo, que o texto ele já começa fazendo o quê? Se você fez a sua leitura com atenção, você já tem que grifar as palavras sais minerais. Porque segundo o conceito de sais minerais, você tem ali um elemento que serve como regulador das funções celulares. Então, significa que tanto ele pode entrar quanto ele pode sair. Só que tem duas situações, ou ele atrai ou ele é atraído. Nesse caso, quando a gente pensa em sais minerais, você tem que pensar dessa forma. Ele atrai ou ele é atraído, dependendo da situação que a gente vai já observar. Continuando aqui, você encontra, por exemplo, dizendo o seguinte, ele vai a favor do gradiente de concentração. Quando ele vai a favor, ou seja, é como se você estivesse descendo um rio a favor da correnteza. Você deixa o fluxo te levar. Tudo bem? Beleza. Do solo para o interior das células da raiz de uma planta. Então, observa que o sal mineral está saindo do solo, indo em direção à raiz da planta. Agora, por qual motivo? Se ele está dizendo que ele vai a favor do gradiente de concentração, ele está indo a favor da corrente, da correnteza, né? Lembrando, por favor, que é só um exemplo. Então, significa que ele está indo para dentro da raiz da planta, ou seja, em direção às células, porque com certeza a raiz das células estão apresentando o quê? Menor concentração de sais. Beleza? Isso promove um aumento na concentração intracelular. Olha lá, a célula está atraindo, ela está aumentando a concentração interna. Favorecendo a entrada de água nas células da raiz. Opa, olha lá o que eu falei anteriormente. Os sais, eles são atraídos ou ele atrai. Nesse caso agora, como ele aumentou a concentração dentro das células, ele está atraindo agora a água para dentro da raiz. Beleza? Então, veja lá. No primeiro momento, ele passou de um ambiente para outro, do solo para a raiz, para poder equilibrar as quantidades entre um ambiente e outro. Quais são os ambientes? Solo e célula, ok? Agora, quando você vê agora o texto falando sobre água, a água está indo em direção à quantidade de sais que estão na raiz. Então, agora os sais estão atraindo a água. Veja lá que agora o processo mudou, mas a relação continua. Vamos continuar. Favorecendo a entrada de água nas células da raiz por tal processo, que é o que nós vamos analisar. As lacunas do texto devem ser preenchidas respectivamente por... Olha lá, eu preciso preencher esses pontos aí que você está vendo no texto, mas para isso eu preciso entender o que significa. Você observa que na primeira parte da questão, ele está falando sobre a favor do gradiente de concentração. E aí você sabe que os sais eles vão para o processo de equilibrar. Quando se trata de equilíbrio, significa que é um processo passivo, ou seja, eu não vou gastar energia, beleza? Se eu não vou gastar energia, então automaticamente eu já penso, letra A, transporte ativo, tchau, elimino essa daí. Letra B, difusão simples, pode ser, deixa em paz. Letra C, osmose, é passivo, deixa em paz por enquanto. Letra D, bombeamento iônico, bombear, bomba é ativo. E se tem bomba, tem gasto de energia. Tchau, também a letra D. Na letra E, transporte passivo. Opa, deixa em paz que pode ser. Beleza, voltando, já eliminamos a letra A e eliminamos a letra D. Fica agora B, C e E. Na letra B, ele fala difusão simples. Pode ser, como eu falei, a princípio os sais estão indo do solo para a raiz da célula. Quando ele faz isso, ele está indo de forma simples. Lembra a ideia da corrente? Lembra da ideia de você descer a corrente de um rio a favor da correnteza? Você não está gastando energia. E você está indo de forma bem simples. Beleza?
Segunda parte, osmose. Osmose é aquela passagem de água para o ambiente. Vou colocar de outra forma, né? O que é osmose? É um transporte passivo, sem gasto de energia, só que é relacionado com água. Pensou em osmose, lembrou de água. Tudo bem? Então é a água agora que faz esse processo. Só que tem um detalhe. A osmose é a água passando para um ambiente que apresenta a maior concentração. Foi o que nós lemos no nosso texto. Lá no texto diz, eu equilibrei as partes, agora a água está entrando na raiz. Por quê? Porque lá dentro tem sais. E se tem sais, ele está atraindo a água. Entendeu qual é a ideia? Letra B, deixa em paz, ela parece estar certa. Ainda não vamos confirmar. Na letra C ele diz, da osmose? Não, porque osmose é referente à água. Lembra? Pensou em osmose, lembrou de água. Tchau, letra C. Beleza. Letra E, transporte passivo? Pode ser, porque o transporte passivo passa de um ambiente para outro a favor do gradiente sem gasto de energia. Agora me diz uma coisa, qual dos transportes passivos? Simples, facilitado, osmose. Como ele não está indicando qual dos três, então você só pode pensar que está o quê? Incompleta a questão ou está errado. Então, letra E, tchau, vaza da área. Ficamos apenas com a letra B. E na letra B diz, difusão simples, porque ele passa de um ambiente para outro para tentar equilibrar os ambientes. Isso é o que os sais realizam para fazer o quê? A regulação. Beleza. E no caso da osmose, lembra, pensou em osmose, lembrou de água, sendo que a água passa de um ambiente para outro, porque ela está sendo atraída pelos sais, ou aumento da concentração de sais dentro daquele outro ambiente. Então, sempre pensa nisso. Tudo bem? Então, confirmando nossa resposta, letra B de Brahma. Beleza? Muito obrigado. Se você chegou até aqui, meu agradecimento de coração. Faz o favor, se inscreva, deixa seu like e compartilha com os amigos, porque essa informação é top, é show. Um abraço.